Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerenciamento de Serviços de TI, da disciplina da pós-graduação, de Gestão de Projetos e Negócios de TI do IFRJ Paulo de Frontin. Meu nome é Eli e será um prazer ministrar essa aula para vocês. Continuando o que a gente já viu na aula anterior, agora a gente vai falar como funciona a estrutura aí do ITIL, Quais são os livros e como cada um dos livros se comporta, quais são os processos contidos nesses livros, Então, para começar, inicialmente a gente vai falar ali da estratégia de serviço e assim a gente vai seguindo. São 5 livros, basicamente, e cada um desses livros tem seus respectivos processos, e aí a gente vai entender cada um deles. Basicamente, cada estágio desse ciclo de vida do serviço, porque ele é como se tivesse o início e o fim. Apesar da melhoria de serviço continuada, ela nortear ali, perpassar praticamente todos os 4 processos, tanto estratégia de serviço, quanto desenho de serviço, transição e operação de serviço. Então, é importante entender que cada um desses estágios vai influenciar ali a saída daquele serviço que está em funcionamento. Ele vai começar, como eu falei ali, em estratégia de serviço, vai indicar as oportunidades e também necessidades. Logo depois vai projetar isso, ou seja, vai começar a rascunhar, por isso o nome de desenho. Depois vai começar a implantar essa determinada solução que já foi projetada, já foi desenhada, já definido o catálogo, e vai colocar ali em serviço, ou seja, no ambiente de produção, por isso a operação de serviço. Só que a última etapa, que seria a última, mas na verdade não é a última, é a melhoria contínua de serviço. Essa melhoria contínua de serviço, ela vai, como eu falei, tá vendo? Tanto na fase de estratégia, quanto na fase de desenho, quanto na fase de transição. Então, na verdade, ela vai passando ali cada uma dessas etapas. E aí, cada uma dessas etapas vai gerando um feedback. Você quer ver? Por exemplo, definir as estratégias. Aí, na hora de desenhar, eu vi que, não está legal. Então, eu gero um feedback para a estratégia. Aí, eu já defini lá o desenho, já fiz o meu portfólio, o catálogo de serviço, e agora vou fazer a transição. Na hora da transição, eu vi que, calma aí, está faltando algum item. Então, eu volto à fase anterior. Por quê? Porque eu vou identificar ali a melhoria daquele determinado processo na etapa seguinte ali na qual eu... Então, basicamente, esse é o famoso ciclo de vida ali do ITIL, Quando vocês ouvirem falar de ciclo de vida, basicamente é ele. A gente vai destrinchar, entender como funciona cada um. Aqui tem um exemplo bem lúdico, de, por exemplo, um hotel. O hotel, por exemplo, se eu fosse pensar na estratégia de serviço, eu pensaria ali no planejamento, daquele hotel. Será que para aquela localidade ali que é inserido vai ter demanda para esse hotel? Então, eu preciso fazer ali uma pesquisa de mercado. Aonde aquele hotel ele está localizado é bacana? Como ele será construído? Se ele vai ser 3 estrelas, 4 estrelas? Como ele vai ser? Logo depois disso, eu começo a rascunhar o desenho. Qual é a capacidade desse hotel? Quais são os serviços que esse hotel ele vai oferecer, quais serão os níveis de serviço, o que é o nível de serviço? Por exemplo, um cliente entrou em contato lá com a recepção e pediu um cafezinho. Quanto tempo vai demorar para chegar o cafezinho? Então, esse é o nível de serviço. Tanto que a gente tem tanto o nível de... quando a gente vai trazer para a ITIL, a gente tem um acordo de nível de serviço e também um acordo de nível operacional, São diferentes, mas não tão diferentes assim, porque eles dialogam. Quais serão os arranjos aí necessários com os fornecedores, como vai chegar ali os insumos. Depois disso, aí a questão da transição já entra na implantação, porque eu já rascunhei tudo que ele precisa e agora vou começar ali
a testar, né, para ver se tudo aquilo está funcionando. Então, como mudanças ali vão ser comunicadas para o público e outras partes interessadas? Isso eu preciso alinhar ali com a equipe, né, nesse hotel, como essas mudanças elas estão acontecendo. Como saber se o hotel ele está pronto para receber os clientes? Então, poxa, o hotel ele está bacana, não está funcionando da maneira adequada ainda, como a gente vai fazer isso? E precisa também realizar um teste. Digamos que eu vou fazer um welcome call, né? Para receber ali alguns suportes de cliente para saber a percepção. Depois eu posso passar um formulário, um questionário, para saber. Que aí eu vou fazer o teste antes de colocar em funcionamento. Porque a partir do momento que tiver ali em funcionamento, todo o feedback que eu receber dos hóspedes, isso vai contar na avaliação do hotel. Aí, além disso, aí já na operação, né? O hotel já em funcionamento, tem a questão do dia a dia, a disponibilidade dos quartos, né? Porque às vezes a pessoa vai querer reservar naquele dia, já não vai ter mais quarto, gerenciamento do pessoal, porque eu vou precisar de várias pessoas, né? Camareira, recepcionista, a pessoa que carrega a mala, o serviço de quarto, vou precisar de alguém para poder atender, né? E aí vou também na melhoria continuada. Então, vou analisar os relatórios que eu recebi, os feedbacks, vou identificar as melhorias, vou implantar corretivas e o que acontece? Essa avaliação ela é em todo o ciclo. Igual a gente viu aqui, ó, vai gerando feedback e posso voltar. Isso é devido ao quê? Devido à melhoria contínua, né? O nome já diz, ela é contínua. Ela, na verdade, não está em só uma etapa, ela não está no final. Ela pode estar no início, ou no meio, ou no fim. Não tem um padrão ali para esse tipo de mudança. Aí, agora, dando enfoque, né, em cada um do ciclo de vida, basicamente, e lógico, né, a gente vai começar do início. Isso pode ser redundante, né, mas a gente vai chegar, então, para não ficar tão redundante, à fase inicial, que é a fase de estratégia de serviço. O propósito dessa fase é transformar ali o gerenciamento de serviço em uma estratégia ativa, né, que agregue valor para a organização e apoia ali a realização dos objetivos de negócio, ó, tá vendo? E aqui, ó, ela tem os processos, né? Como eu falei, cada ciclo de vida, né, tem os seus processos. Os processos são, ó, planejamento ali, processo estratégico para serviços de TI, processo de portfólio, de gerenciamento de demanda, gerenciamento financeiro, gerenciamento com o negócio. E cada um desses processos vão desencadear em ações, né? Lógico que, como eu falei, o White, ele é uma boa prática, né? Então ele vai ter que ser adaptado ali à realidade, não vai ser tão simples do dia para a noite, não apagar das luzes, as coisas, todas as estratégias vão surgir. Não, na verdade vão surgir de demanda, de conversas com as equipes que estão ali, para você conseguir atender ali a equipe da melhor maneira possível. Então, você precisa definir a estratégia, precisa definir quais são os serviços, que às vezes você vai, por exemplo, eu vou fornecer uma operação de TI. Aí essa operação tem várias equipes, tem o pessoal do Helpdesk, né, da central de serviços, tem o pessoal das equipes solucionadoras de segundo nível, tem o pessoal de terceiro nível. Então, eu preciso definir quais serão os serviços. Entender também qual o valor, né, os benefícios que vão ser alcançados com aquele serviço, reconhecer as oportunidades para a introdução de novos serviços. Por isso que a gente fala em ciclo de vida de serviço. Vai chegar uma hora, vocês vão ver lá no portfólio, do portfólio para o catálogo, que aquele serviço ele vai ser descontinuado. Isso ali é absolutamente normal. Acordar e implementar o modelo ali de provedor de serviços, né? Como vocês viram lá no início, o provedor de serviços é quem fornece ali, né, serviço. Avaliar os recursos e as capacidades necessárias para implementar a estratégia. Então, é importante saber qual cargo você tem em mão para poder oferecer certamente ali o que o cliente está ali demandando. Estabelecer os processos e métodos que suportam o relacionamento entre TI e negócio.
Então precisa estar ali bem próximo. Aí a segunda etapa não é menos importante, porque dali você já definiu todas as estratégias. Até tem esse meme, né? Desenho, às vezes você tem, quem trabalha com TI sabe, né? Às vezes no dia a dia você tem uma demanda muito grande de serviço e às vezes você fica desesperado e o cliente fala, ó, tem prazo, vamos, você tem que cumprir o prazo, você tem que cumprir, o tempo está passando e agora? Então é importante essa fase aí de desenho de serviço. O desenho de serviço, assim como estratégia, tem os seus processos de gerenciamento, né? Ele vai considerar ali os requisitos propostos para a estratégia de serviço e vai seguir, né, o passo, né, e desenvolver soluções para construir ou modificar os serviços solicitados pelo cliente. Eu costumo dizer que é onde você vai começar a colocar aquele serviço ali no papel, né? Você vai começar a dar nome àquele serviço, como ele vai funcionar. Ele, por exemplo, tem o nível de serviço, o processo de nível de serviço, que é muito importante, que assim vai definir qual vai ser o prazo para cada serviço que você vai oferecer. Catálogo de serviços que vai mostrar ali o catálogo diferente do nível, né? Ele vai mostrar todos os serviços disponíveis para o cliente, né? O que vai precisar ali. Tem a questão do gerenciamento de disponibilidade, processo, né? Tem o processo de gerenciamento de segurança da informação, gerenciamento de fornecedor, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de continuidade. Como você pode perceber, de todo o ciclo de vida, a etapa de desenho de serviço talvez seja uma das mais complexas, né? Mas a que possui mais processo. Apesar da transição ser crítica, a gente vai entender mais lá para frente, mas o serviço também, assim como as outras fases, ela é muito importante. O escopo não está limitado somente a novos serviços. Por quê? Às vezes tem um serviço que, como eu falei, ele pode ser descontinuado, ele pode ser melhorado. Então, assim, é importante pensar esse desenho de serviço de maneira global. E isso vai permitir ali que os serviços sejam desenhados para satisfazer os objetivos de negócio, que sejam desenhados ali sustentados de forma mais fácil e um custo viável, porque precisa estar ali de acordo com o orçamento que você tem ali, você definiu em contrato, que sejam desenhados ali processos eficientes e eficazes para gerenciar ali serviços durante todo o seu ciclo de vida. Então eu preciso pensar como vocês viram lá no processo, um serviço que tenha a capacidade de suportar a operação do cliente, que tenha continuidade, que tenha a questão da segurança e a questão da disponibilidade. Então eu preciso ter um desenho de processo ali robusto, né? E os riscos identificados sejam eliminados e mitigados, né? O que você mais vai ouvir em gestão e governança de TI é que você precisa mitigar o risco, porque se você deixar o risco materializar, né, você com certeza vai ter problema ali na operação. Aí agora a gente vai falar de alguns elementos que são bem importantes ali dessa fase de desenho de serviço. O primeiro é o portfólio de serviço. Mas poxa, professor, o que é portfólio de serviço? O portfólio de serviço, ele é a ferramenta de gerenciamento aí mais crítica de todo o suporte ali de todos os processos. Por quê? Porque ele vai conter tanto os serviços que estão lá no dia a dia, quanto os que já foram criados, né? Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, componente de portfólio. Você tem lá o portfólio com todos os serviços que são prestados, dos processos lá tudo direitinho. E aí, para você levar para o catálogo, você precisa passar no funil de serviço, porque às vezes tem serviço que vai ser descontinuado. Esse serviço que vai ser descontinuado, ele vai ser apagado? Não. Passando no funil, ele só não vai aparecer mais para o cliente, porque ele não está em funcionamento. Ok? Por isso existe umas etapas, né? Ele precisa ser definido, analisado, aprovado, depois de aprovado vai ser formalizado, depois desenhado, depois desenvolvido, construído, testado e liberado e operacional. Então, o que acontece? São várias etapas, não é só uma etapa que passa ali no portfólio, porque o portfólio, ele é o grosso ali de todo o serviço que você oferece.
O que é muito importante e é visível para o cliente, que você faça um bom funil, é o catálogo de serviço. Aqui, o portfólio, o que geralmente tem lá no portfólio de serviço, que é uma curiosidade, né, de todo mundo. Vai ter o nome do serviço, a descrição, o status, porque às vezes ele é um serviço continuado, a criticidade, porque, por exemplo, você fala de um processo de rede, né? Aí, por exemplo, a indisponibilidade da rede, poxa, é um processo com a criticidade altíssima. Então, assim, você vai colocar na prioridade zero. Por isso é importante, né, você ter o portfólio, que aí você vai pensando na criticidade. Ah, não, o outro é criticidade média. Ah, o outro é baixo. Então, eu preciso avaliar e ponderar isso. Então, é uma fase que, eu já defini as estratégias, mas é uma fase que eu também planejo. Eu estou desenhando o serviço, mas estou planejando. Aí tem outros elementos, tem o acordo de nível operacional, que eu tinha falado para você, porque o cliente ele só observa o acordo de nível de serviço. O acordo de nível operacional ele é visualizado apenas pela equipe de TI. Aqui, o acordo de nível de serviço não, já está mais relacionado, quando passa no funil, ele já vai ser visualizado para o cliente. Aí agora a gente vai entrar, né, depois desse funil, vai entrar no que é o catálogo de serviço. Aí, para isso, tem uma meta. Qual é a meta do processo de catálogo, de gerenciamento de catálogo de serviço? É assegurar que o catálogo de serviço ele seja produzido e mantido e que contém informações precisas sobre todos os serviços que estão em operação. Então, é como, por exemplo, igual aqui, você chegou lá no restaurante lá, aqui um exemplo do McDonald's. Aí você foi lá, aí você, poxa, eu vou querer um Big Taste, eu vou querer um Big Mac. Então, você tem ali um cardápio, né, do que você vai pedir, de qual serviço você vai pedir, né? Trazendo para a TI é a mesma coisa. Poxa, eu estou precisando migrar aqui, estou trabalhando com Proteus, quero migrar para o SAP. Poxa, ali você tem um serviço, né, de migração de ERP. Então, ali você vai ter que ter algum objetivo. Qual é o objetivo? Você vai ter que fazer uma boa gerência, né, desse catálogo de serviços para isso ficar disponível para o cliente no ambiente de produção. Aí o portfólio e as diferenças entre portfólio de serviço e catálogo de serviço, que é muito importante, né? O portfólio ele vai representar todos os serviços que estão em análise, em desenvolvimento, em produção, obsoleto, ou seja, em status, você tem vários status ali de serviço, diferente do catálogo. Catálogo só os serviços que estão ativos. Vai conter o status de cada serviço, né? É um componente ali de estratégia, sendo desenhado ali pelo desenho de serviço, suportado por outros estágios também de ciclo de vida, né? Porque você, na operação, você vai pensar, caramba, esse serviço já não tem como mais funcionar, então ele vai virar um serviço obsoleto. E aí, depois que é feita a mudança, esse serviço, ele é aposentado. Aí já o catálogo de serviço, é um conjunto, como eu falei, é uma parte do portfólio de serviços, depois que passa no funil de serviço, que consiste apenas em serviços ativos, serviços que vão entrar em operação. Você não traz ali os outros serviços, né, obsoletos, né? Uma vez que o serviço é formalizado, já foi analisado os requisitos e aprovado. Então ele já está formalizado, já está ok, já pode ir para o catálogo. Precisa ter um fluxo de aprovação e de formalização para esse determinado serviço chegar lá. É a única parte do portfólio de serviço que está visível para os clientes. É uma ferramenta muito útil no relacionamento entre a TI e o cliente. Que às vezes a própria empresa já tem um serviço, né? Service online, onde o próprio cliente ele acessa uma classificação que a gente chama, né? E aí ele pede lá o serviço que ele quer. Eu quero trocar um mouse, eu quero trocar um software, enfim. O catálogo de serviço, ele tem dois aspectos aí. Por exemplo, eu tenho um ERP, né? Aí eu tenho um processo de negócio 1. Às vezes esse processo ele vai envolver o ERP e a telefonia IP.
entendeu? Às vezes o processo 2 vai envolver aí a telefonia via IP e o CRM. Vai depender ali muito de como esse catálogo de serviço ele vai estar ali desenhado. Aqui um exemplo básico, né, de como é que funciona o catálogo de serviço. Aí, tá vendo? Não aparece o acordo de nível nacional no portfólio, aparece o acordo de nível de serviço, a prioridade, o impacto, proprietários, nível de segurança. E agora a gente vai entrar numa fase muito crítica, né? Aqui a gente vê uma casinha aí pegando fogo, porque a transição, você imagina, já aconteceu de eu ver, né, em uma empresa que eu trabalhei, de fazerem o upgrade no antivírus e simplesmente todos os computadores de um andar, porque eles não fizeram a homologação de forma correta, parar até o presidente da empresa ficar sem acessar. Então você imagina o quão é importante essa fase de transição. Porque sem uma boa transição você não consegue, né, colocar em operação. Então o propósito da transição de serviço é garantir que os serviços novos, os serviços modificados e os descontinuados atendam ali a expectativa de negócio. E ele também tem alguns processos, sendo para mim o mais importante o de mudança. Mas além de mudança tem o gerenciamento de ativo e configuração de serviço, liberação e implantação também é muito importante, porque é como se fosse um desdobramento da mudança, validação e teste de serviço, basicamente todos esses aqui, ó, são desdobramentos da mudança, avaliação da mudança e conhecimento, porque quando você faz essa mudança, você já consegue obter ali o conhecimento que nesse determinado processo, quando você for fazer novamente, você já tem ali uma base de dados para você trabalhar. Então essa base ela é muito eficaz, ela vai dizer como o índice de mudanças e liberações ela pode ser bem sucedido ou não, vai muito sobre a habilidade de adaptar-se aí rapidamente a novas exigências, né? A confiança ali de serviços novos ou modificados, a mesma produtividade da organização. Então, ó, aqui tem uma passagem de bastão, ó, tá vendo? Do desenho vai para a transição e a transição ela vai levar aí para a operação. Então, é importante vocês saberem pensar, né, como funciona aí a troca de bastão de forma correta. Aí, por último, né, mas não menos importante, a fase aí do ciclo de vida de operação de serviço, que tem os elementos aí que talvez vocês estejam mais habituados, né? Como, por exemplo, a questão do acordo de nível de serviço, né? A gente chama de SLA, né? Service Agreement, né? Level Agreement. A operação de ela concentra-se aí no cumprimento dos compromissos assumidos, né? Na fase de estratégia e desenho. A ideia é garantir que as pessoas, processos e tecnologia estejam ali alinhadas para poder cumprir aqueles objetivos e que eles funcionem da maneira adequada. E na operação que você consegue ver, por exemplo, eu consigo ter acesso ao e-mail, consigo ter acesso ao RP, consigo utilizar efetivamente os serviços, ok? Aqui, ó, são os processos. O primeiro é o gerenciamento de incidente, né? Incidente, quando a gente pensa em incidente, a gente já pensa em algo caótico, né? Mas vocês vão ver. E muitas vezes, muita gente confunde incidente com problemas. Aí eu vou dar uma ênfase para vocês entenderem, né? Gerenciamento de eventos, cumprimento da requisição e gerenciamento de acesso. O evento é qualquer mudança ali de estado que tenha significado para o gerenciamento de item de configuração ou serviço de TI. Geralmente a ITIL recomenda que sistemas de monitoração e controle sejam empregados para detectar o desvio da operação normal. Então, o gerenciamento de evento, por exemplo, você vai ter uma operação lá que vai ficar 24/7, vendo como está funcionando todas, vai usar lá os Zabbix ou outro software, né? Para ficar acompanhando se teve um problema no banco de dados, teve um problema em rede, vai
vai ficar lá observando através desse software, né, como está ali todos os processos ali no que envolve TI. Nessa parte, digamos assim, mais leve da TI, a parte mais ligada ao software e hardware também, porque se der um problema de hardware, o software ele vai dar o output, né, daquele problema, e aí a pessoa vai conseguir visualizar, né, o operador de computador vai conseguir visualizar que aquele problema está acontecendo. Um outro processo também muito importante é o gerenciamento de incidente. O incidente geralmente é uma interrupção não planejada de um serviço de TI, ou uma redução da qualidade. Como assim a interrupção? O servidor de e-mail caiu, não consigo acessar o e-mail. Poxa, a minha rede está muito lenta, não estou conseguindo enviar e receber arquivo. Aí, todos esses dois se enquadram aí em causas ali como incidente. Então, o White ele mostra, né, como você pode criar mecanismos para poder resolver esse incidente o mais rápido possível, de acordo ali com a SLA, né, tão famosa SLA, né, Service Level Agreement, né, acordo de nível de serviço. Porque é um tempo que você precisa cumprir, porque se você não cumprir aquele tempo que foi acordado com, provavelmente você vai sofrer alguma multa, né? Talvez você até tenha acordado com um cliente de alguns tickets foram estourados lá, assim, também vai ter um limite, você não vai poder ficar ali com o seu ambiente totalmente caótico, né? Aí tem o gerenciamento de problemas, que é diferente do incidente, apesar de incidente e problema estar ali próximo, né? Se a gente for levar para o lado substantivo da palavra, né? Está ali bem próximo, né? São quase sinônimos, mas é importante aí ressaltar a diferença entre eles. Existe um mal-entendido normal pelo nome, né? O problema realmente é causado ali de um ou mais incidentes, aí vira um problema. É algo bem maior. Por exemplo, o único vírus que poderia ser o problema faz com que vários PCs fiquem lentos. Então eu tenho um problema, ele tem algo muito maior do que o incidente. O incidente geralmente ele está ligado a uma determinada ação, com interrupção no serviço de rede, estou com lentidão na rede, então eu tenho ali um incidente, a não ser que isso se torne algo muito maior. O gerenciamento de problema, ele tenta evitar a ocorrência ali de problemas e seus incidentes resultantes, né? Porque o problema, ele gera um incidente. Quando o incidente ele se repete, o gerenciamento do problema tenta ali eliminar. Quando os incidentes não podem ser evitados, o gerenciamento de problema ele procura minimizar o impacto no negócio. Então, as atividades geralmente de gerenciamento de problema, ela é focado na resolução de possíveis ali incidentes, né, incidentes de massa, a fim ali de gerar uma determinada solução. E aí vai dialogar muito o programa com gerenciamento de mudança. Por quê? Por que mudança? Porque às vezes pode acontecer, mudanças tem vários tipos, né? De aparecer uma mudança emergencial. E aí essa mudança emergencial, ela, na verdade, surgiu a necessidade dela por causa do problema que estava ocorrendo na operação. E aí para uma mudança emergencial, o fluxo ele precisa ser muito mais rápido do que de uma mudança normal, né? Aí o gerenciamento de acesso, ele dá ali, a gente está falando da operação, né? Dá ali o acesso a cada um dos serviços. Então, eu consigo dar ali ao usuário efetivamente a opção de acessar aquele determinado serviço. A central de serviço é o Service Desk, né? Quem o usuário geralmente tem mais contato, Service Desk, Help Desk, beleza? Geralmente dão vários nomes ali para serviços. A central de serviço é de vital importância, né, para o departamento de TI, também conhecida como primeiro nível, porque vai receber tanto os incidentes, requisições via telefone ou via
app, né? Lá no final eu vou falar de alguns aplicativos e alguns softwares que você pode utilizar para poder automatizar essa operação. Tipicamente, aí o serviço assume a responsabilidade de gerenciamento de incidente, lembrando que é incidente mais simples, incidente mais complexo vai ser passado para os solucionadores que a gente chama equipe de segundo nível, né? A equipe de field, equipe de suporte à aplicação, cada uma das equipes que vão ali resolver aqueles determinados incidentes. Escalona o incidente, essa questão de passar, estou no primeiro nível, vou passar para o segundo nível, vou passar para o terceiro nível, ela vai escalonando até resolver, vai escalonando e monitorando para ver se aquele incidente ele foi resolvido ali da maneira correta. A operação eficaz vai trazer benefícios, né? A gente já viu aí vários benefícios, o cliente vai ficar satisfeito, proteger os serviços em operações, o investimento que o cliente vai fazer, porque isso não é simples, né? Em vários softwares, várias pessoas. Então, o cliente vai se sentir tranquilo, porque vai falar, não, a minha TI está funcionando da maneira adequada, tá? Suporte para o negócio, está tudo ok. Então, valeu a pena o investimento. A última etapa do ciclo de vida de serviço, mas não menos importante, né? A última, que na verdade não é a última, porque ela, como ela perpassa todos os outros, a melhoria continuada, ela dá uma ideia muito bacana aí, né, de todos esses elementos. Porque os serviços de TI, eles precisam passar, né, por mudança, né, por melhoria. Então, em qualquer uma das etapas, ela vai sendo responsável, né, por fazer essa identificação e implementação dessa melhoria. Então, você tem que ter um olhar clínico para poder entender quais são os processos e procedimentos que vão precisar ser melhorados. Perfeito, pessoal? Eu vou parar por aqui. Muito obrigado aí por assistir mais uma aula. Até a próxima.